Eu já vou aqui trazer a primeira parcial, que já vai também servir aí de gancho para outras análises aqui no nosso Povo News, primeira edição. Como é que você acha que vai ser a sucessão de Maduro na Venezuela? Aqui a gente já está falando de processo eleitoral. 45% afirmam que essa sucessão vai ser turbulenta e trágica. 27% dizem que vai ser tranquila com a ajuda de Maduro. 18% afirmam que vai ser difícil, mas a crise vai ser superada, enquanto 9% afirmam que essa sucessão ela é imprevisível diante do contexto. Professor João Alfredo, coloco também essas 4 opções para a sua análise. Na sua visão, qual desses 4 cenários seria o que mais se encaixa com o atual momento político da Venezuela? E isso falando em eleições, na sua visão. Veja, a gente precisa, para eu dar essa resposta de maneira mais taxativa, eu precisaria de mais alguns dias dessa semana para entender como é que as coisas vão se desdobrar. Por óbvio que, por enquanto, a gente está certamente indo para o sentido do trágico e do turbulento, né? Até porque certamente haverão outras pessoas que vão disputar o poder com a Delcy Rodrigues. Então vamos falar um pouquinho, se você me permite, Ítalo, sobre como foi as eleições do ano passado. Então, ano passado, e ano retrasado, perdão, 2024, eu dizia que 2024 era o super ano das eleições pelo mundo. Então, no ano de 2024, mais de 2 bilhões de pessoas foram às urnas. Mas a questão é que ter eleições e ser uma democracia são coisas completamente diferentes. Nós tivemos eleições, por exemplo, na Rússia. Nós tivemos eleições na Venezuela. E tanto os venezuelanos quanto os russos não são necessariamente estados democráticos, né? As atas eleitorais da Venezuela não foram divulgadas, e aquelas que foram divulgadas deram vitória para o candidato da oposição, o Edmundo González Urrutia. Então, o ponto é que Maduro é certamente um presidente ilegítimo. Então, esse é o primeiro ponto. A ilegitimidade do governo do Nicolás Maduro. Segundo ponto é que toda a justiça venezuelana, todo o Estado, todas as instituições da Venezuela foram aparelhadas nesses mais de 2 décadas de governo chavistas, né? Então tudo começa lá com Hugo Chávez em 1999 e se estende aí até hoje, 5 de janeiro de 2026, com a Delcy Rodrigues, que é uma defensora ferrenha do chavismo. Nesses anos todos, eu vou encurtar um pouco o recorte para os últimos 10 anos, para não ficar uma coisa tão extensa. A economia da Venezuela encolheu 62%. O Nicolás Maduro, que nós estamos vendo aí chegando no DEA em Nova York, no vídeo, o Nicolás Maduro é acusado de mais de 9 mil execuções extrajudiciais. 9 mil execuções. Antes de ser indiciado nos Estados Unidos em 2020, o Maduro já enfrentava acusações do Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. A Venezuela é o segundo país do mundo que mais enviou pessoas ao exterior em busca de melhores condições de vida, perdendo apenas para a Síria, que é um país asiático, né, fica no Oriente Médio, que esteve às voltas com uma guerra civil por mais de uma década. Então, esses são os efeitos da política chavista que desmontaram o país e fizeram com que 95% da população vivesse na pobreza. Desses 95% da população, 60% na extrema miséria. Então, por todos esses desdobramentos e por todas essas situações, ainda é cedo para a gente entender se sequer teremos uma eleição ou se vai mudar alguma coisa em relação à própria transição. Por enquanto, segue a presidente interina Delcy Rodrigues, essa advogada, cujo pai foi torturado por governos anteriores, ela que já foi, inclusive, secretária de Estado, ela foi aí ministra das Relações Exteriores da Venezuela. Isso, inclusive, é considerado um nome até mais radical do que o de Nicolás Maduro. Então é isso, ainda muitas dúvidas, né? Um cenário muito impreciso.